Novela Laços de Família, capítulo 10, dia 18 de setembro de 2020, sexta-feira. O capítulo começa com Fred e Clara entrando no quarto de Helena e pegando Helena e Edu de toalha. Helena, muito sem graça, diz que eles vão se vestir e depois ela os apresenta. E Clara diz que Fred fica e que ela vai e pede a Nina para levar ela no médico. Helena, preocupada, pergunta o que Nina tem. Fred fala que ela tá com febre e passou mal a noite toda. Clara, muito grossa, nojenta, diz que não interessa o que Nina tem e pede novamente para Fred entregar a menina para ela. Ai. Helena pede para Clara abaixar a bola dela e pergunta o que tem de errado com Nina. Clara diz que não está acostumada com esse tipo de comportamento familiar e diz que a educação dela foi outra. Helena pergunta onde Clara pensa que ela tá. E Clara, para provocar ainda mais, diz que é melhor nem falar onde ela pensa que está depois da cena que ela viu. Helena, furiosa, manda Clara sair do quarto dela agora. Clara diz que nem precisa pedir e fala que ela já tá enjoada. Helena pega no braço de Clara e fala que nunca deu essa liberdade para ela. E ainda chama Clara de mimada. Clara se solta da mão de Helena e pega Nina no colo de Fred e sai. Mas antes de sair, diz que nunca viu uma cena dessa, principalmente em casa de gente decente. Helena manda Fred ir atrás de Clara e que depois eles conversam. E Fred sai. Helena corre pro banheiro e Edu fala que nunca imaginou que fosse conhecer o Fred assim. E pergunta se tem algo que ele possa fazer. Helena diz que não, que ele não pode fazer nada, que ela está na casa dela. Edu fica preocupado porque Clara ficou daquele jeito. Mas Helena diz que a Clara já passou dos limites e pede para eles se vestirem e sai, para ela ver o que a Nina tem. Na cena seguinte, Pedro e Silvia estão no aeroporto esperando as malas. Alcide chama Pedro e eles se abraçam. Pedro conta que foi lá atrás, um tempo atrás aí, e ele não tava. Alcides diz que não para, sempre tá viajando. Depois ele pergunta quanto tempo eles não se viam e fala que Pedro não mudou nada. Pedro fala que ele não mudou nada também e apresenta Silvia para ele. Alcides pergunta se Pedro veio ver o tio, então oferece carona para os dois. E eles aceitam e os três saem. Na cena seguinte, Alessio pergunta para Ingrid onde Pedro tá. E fala que achou que Pedro nem o pegaria vivo ainda. Ingrid pede para ele parar com isso, que não tem graça, e pede para ele melhorar a cara dele. Depois fala que ele estava tão bem-humorado e que voltou a ficar ranzinza depois da visita do médico. Alessio diz que fica pior cada vez que o médico vem ali. E Ingrid pede para Alessio sentar ao lado dela e começa a aparar a barba dele. Depois fala para ele sorrir, pelo menos para receber o Pedro, né? E ela então se pergunta como ela foi se apaixonar por um velho tão rabugento. Alessio fala que ela ficou com pena de ver ele jogado no hospital. Ingrid diz que não é verdade e que foi ele que a pediu em casamento. Alessio, durão, fala que só tinha medo de não ter ninguém para enterrar ele. Ingrid lembra que quando ela entrava no quarto, ele não tirava os olhos da perna dela, e os dois riem das lembranças. Depois, Ingrid conta que quando foi para lá, ela tinha emprego em outro hospital, mas não sabe por que escolheu aquele ali, e que ali ela trabalhava até na faxina. E lembra também que a primeira refeição que ela levou foi pro quarto dele. Pergunta a Alessio se ele lembra. Ele diz que não poderia esquecer. Ela estava com um uniforme menor e que quando ela se abaixava, os peitos dela pulavam tudo para fora. E conta que ele só tinha apetite quando ela levava comida. Ingrid lembra que achava que ele não casaria com ela, que ele só queria diversão. Alessio conta que estava apaixonado por ela. Ingrid fala que eles estão felizes esse tempo todo e que não deu para fazer tudo o que eles queriam. Mas apesar de todos os problemas, eles têm uma filha e são uma família que tem poucos animais, poucas terras, poucos empregados, mas que tem muita felicidade no coração. E completa dizendo que queria que isso durasse para sempre e não queria que ele morresse. Mas Alessio diz que
tem que morrer, senão ele só vai deixar dívidas e mais dívidas para ela, mais até do que saudade, e começa a chorar. Mas Ingrid pede para ele não chorar, porque se ele chorar, ela chora junto, e ela não pode chorar, e os dois se beijam. Então, Iris entra na sala e pergunta se pode interromper. Alessio brinca dizendo que mais um pouco ela ia ver uma cena de sexo explícito, e os três riem da brincadeira. Na próxima cena, a nojenta da Clara está saindo com Nina no colo e Zilda pergunta o que houve. Clara fala que é uma vergonha, que tem um garoto mais novo com Helena no quarto dela e que por pouco não pega os dois na cama e sai reclamando. Pascoal, que estava na porta, pergunta para Zilda se Helena tem o jornal do dia anterior, que ele precisa recortar uma matéria e diz que já está de saída. Zilda pede para Pascoal passar lá depois, porque ela está com a panela no fogo e eles se despedem. Clara desce as escadas com Nina e Fred vai atrás dela. E Clara fala que Fred cresceu sem pai e com uma mãe trocando de namorado toda hora. Fred diz para Clara que isso não vai levar a nada. E Clara começa a ofender ainda mais Helena. E Fred diz que não vai deixar ela falar assim da mãe dele. E os dois continuam andando e discutindo. E Clara fala que nunca mais volta ali. E que se ele quiser ficar do lado da mãe dele, para ele ir morar com ela de uma vez. E Fred fala que a insuportável da Clara é mais grudada com a mãe do que ele. E Clara fala que a família dela faz muito mais por eles, e se não fosse a família dela, eles estariam na pior. E Fred diz que faz o que pode. E Clara fala que não saiu da casa da mãe para passar por isso, e que ele não faz o suficiente. E fala para Fred deixar ela em paz, porque ela não quer dizer tudo o que ela pensa e sente sobre o casamento deles. E em seguida, ela sai andando e corre para a rua, e é atropelada. Uma pena que não morreu. Fred corre atrás de Clara e pega Nina e entrega para o porteiro. Depois, Fred pega Clara no colo e leva ela para dentro. Quando ele sai do elevador, Capitu pergunta o que aconteceu e Clara fica gritando como uma louca e Fred conta que ela foi atropelada com Nina no colo. Capitu, preocupada, pergunta onde está Nina e em seguida toca a campainha da casa de Helena. Enquanto isso, Clara grita que não quer entrar nesse apartamento. Zilda abre a porta e pergunta o que houve. Capitu, vendo o estado de Clara, chama Fred para levá-la para o apartamento dela. E Zilda desce para buscar Nina com um Birajara. Dentro do apartamento de Helena, Edu pede desculpas novamente. Helena diz que não precisa, que tem pena de Fred porque aquela pirralha mimada trata muito mal ele. Nesse momento, Zilda chega com Nina no colo e conta o que aconteceu. E Birajara diz que foi um milagre eles não terem morrido. Helena pega a Nina e pergunta onde Clara está. Zilda diz que está na casa de Pascoal e que é melhor assim porque ela tá daquele jeito. Bira conta que o carro bateu de leve, mas diz que pode ter dado algum ferimento. Edu diz que vai até lá dar uma olhada em Clara. Clara pergunta onde Nina está e fala para Fred que avisou para ele que era para eles irem direto para o pediatra. Fred tenta explicar que só queria falar com a mãe dele. Então, a nojenta da Clara diz para Fred que ele é muito dependente da mãe e logo depois dá um grito de dor. Helena e Edu chegam e Clara pergunta o que eles estão fazendo ali. Helena manda Clara não abusar e explica que Edu é médico e vai dar uma olhada nela. Apesar de Clara gritar que não quer, Edu pergunta se ela sente alguma dor e examina as pernas de Clara. Em seguida, diz que ela pode ter fraturado alguma coisa e precisa de um raio-x. Clara pergunta de Nina e diz que tem que levar ela no pediatra. Helena diz que Nina está com Zilda e diz que ela está bem. Edu fala que mediu a temperatura dela e ela está sem febre. A escrota da Clara diz que não está falando com eles e manda Fred pegar Nina, que ela quer ir embora. E choraminga, dizendo que quer falar com a mãe dela e com o pai também, e grita que quer a família dela. Helena manda a Clara deixar de ser teimosa e mimada e fala que ela vai pro médico sim,
e que depois ela, Helena, leva a Nina no pediatra. Edu fala que tem um pronto-socorro ali perto, que tem um amigo na ortopedia. Fred pega Clara no colo e a leva. Helena fala com Edu que sempre tem batida de carro na vida deles. Edu diz que vai com eles, pois conhece todo o pessoal do hospital. Depois beija Helena e sai. Helena pede desculpa para Capitu pela bagunça na cama dela. Capitu diz que não tem problema e fala que o Bruninho foi pra pracinha com a mãe dela. Depois fala com Helena que Clara é nervosa, né? Helena diz que Clara é mimada e conta que o pai de Clara levava café na cama dela todo dia, mesmo depois de velha. Capitu diz que só tinha café na cama quando estava doente, e olhe lá. E era sempre o pai dela que levava. Helena então diz que pai sempre estraga a filha e que mãe estraga o filho. Na próxima cena, Alcides está levando Pedro e Silvia e eles conversam sobre a natureza. Dizem que onde o homem não pisa, a natureza prevalece. E em seguida, Pedro diz que vai trabalhar mais 1 ou 3 anos e depois quer ir para um lado desses aí, com mato, bastante mato. Silvia acrescenta que ela também vai e Pedro concorda. Alcides fala que Pedro não viu nada e que Porto Alegre é uma cidade de primeiro mundo. Silvia fala que quer ver a cidade inteira e que vai visitar uma amiga que mora ali. Alcides se oferece para levar eles onde eles quiserem e continua dizendo que seu Alessio esses dias aí andou mal de saúde. Pedro diz que é um dos motivos da visita dele. Depois Alcides fala que Iris é uma loucura e que quando ela chega na cidade a rapaziada enlouquece e pergunta para Pedro quantos anos ela tem. Pedro diz que deve ter uns 18, 19. E Alcides, também nojento, fala que ela é um pedaço de mau caminho. E Silvia diz que pensava que ela era mais nova. Na cena seguinte, Ingrid fala que já está com tudo pronto. E depois fala que Pedro deve ficar 2 ou 3 dias, que tem a mulher dele no Rio. Então Iris pergunta por que sempre que Ingrid fala do Pedro, ela fala também da mulher dele. Ingrid diz que é para Iris não esquecer, só por precaução. Até porque ela trata Pedro como se fosse da idade dela e solteiro. As duas sentem um cheiro de queimado e correm para a cozinha e a sobremesa queimou toda. A empregada diz que tem um carro vindo lá fora e Ingrid e Iris correm para ver. Logo elas reconhecem o carro de Alcides e pensam que Pedro não veio. Depois Iris vê Pedro e sai correndo. Iris então pula e abraça Pedro, depois vê Silvia e não gosta da presença dela. Ingrid cumprimenta Pedro e Alcides diz que Iris está cada vez mais moça. Então Pedro apresenta Silvia para Ingrid. Ingrid diz que se Pedro tivesse avisado, ela teria fazido um almoço mais decente. Pedro diz que Silvia é de casa. Ingrid fala que espera que ela goste da mesma comida que Pedro. E Silvia diz que gosta de tudo. Logo em seguida todo mundo entra. Lá dentro, Alessio briga com Pedro por ficar tanto tempo sem ir lá. Pedro diz que o tio está muito bem, mas Alessio diz que é só por fora que está bem. Pedro diz que o tio continua com a mesma língua afiada. Então Ingrid pede para Iris colocar mais 2 pratos na mesa, para Silvia e também para Alcides. Mas Alcides diz que já está indo. Então Alessio chama Alcides de malandrão e pergunta quando ele vai pagar. E que fala que quando ele for pagar é para pagar para Ingrid, porque ele já vai ter morrido. E para ele não tentar enganar uma viúva. Alcides dá uma desculpa qualquer, mas promete pagar no mês que vem. Na cena seguinte, Silvia está saindo do banho e reclama da água gelada com Pedro. Pedro diz que já está acostumado, desde criança ele toma banho gelado. E depois diz que vai levá-la na cachoeira. Silvia fala que quer aproveitar cada minuto ali. E depois diz que Pedro está com uma cara de feliz. Pedro fala que o sonho dele é ter um lugar assim. Depois eles conversam sobre Alessio e a língua afiada dele. E Silvia diz que adorou Alessio e Ingrid, mas que Iris não pareceu nada sincera. Pedro fala que Iris é criança e depois chama sua esposa para almoçar. Mas Silvia puxa Pedro e o beija na cama. E fala que adora ter ele só para ela no meio do dia.
Na próxima cena, Alma diz que gostou de Cynthia e que gosta de gente determinada, e Glória pergunta se ela está em uma fase ecológica. Alma diz que é uma fase engraçada, feliz e triste ao mesmo tempo. Depois ela fala de Edu, que perdeu ele para outra mulher, e que isso na idade dela é difícil de lidar. Na cena seguinte, Alessio reclama da hora que eles estão indo almoçar. Pedro se desculpa e diz que depois do banho gelado, eles acabaram cochilando. Alessio então brinca que depois do frio, eles têm que se esquentar. Todos riem, menos Iris, que está com uma cara de bunda. E Alessio continua com a brincadeira, dizendo que depois é ele e Ingrid, logo depois da chuveirada. Mas Ingrid interrompe e diz que não se lembra de nada. Então Alessio fala que sexo para ele não existe mais, mas eles aproveitaram bem enquanto deu. Silvia comenta que no Rio o almoço é nesse horário mesmo, e Alessio fala que é porque lá não se trabalha. Mas Pedro diz que o Rio mudou muito e que lá trabalha tanto quanto em qualquer lugar. Mas Alessio discorda e fala que sempre vê na televisão as praias cheias. E depois pergunta por que eles não têm filho, se não querem ou não podem. Pedro diz que eles não querem, e Silvia conta que Pedro é que não quer. Eles terminam de almoçar e tiram a mesa para ir lá para fora. Alessio fala para Pedro que está difícil ter filho hoje em dia, que está muito caro. Silvia fala que quase não ouviu a voz de Iris, e Iris diz que fala pouco e pergunta se Silvia gosta de montar. Ela conta que já montou umas 2 ou 3 vezes com Pedro. E Iris diz que elas vão montar hoje à tarde e ela vai levar a Silvia para conhecer a fazenda. E Silvia pede para ser um cavalo manso. E Iris fala que vai ser o mais manso de todos eles. Na cena seguinte, Helena conta para Ivete o que aconteceu com Clara. E Ivete briga com Raquel, que está comendo chocolate. Helena fala que Edu foi muito simpático em levá-la para o hospital, mesmo com ela reclamando. Mas no fim, a dor foi mais forte do que a péssima educação que ela teve. Ivete então chama Helena para almoçar. Helena diz que não dá, que ela vai levar a Nina no pediatra e fala até que já marcou com o médico. Ivete desliga o telefone e vê que o pano do sofá tá sujo e vai no quarto brigar com a filha. Chegando lá, Raquel está com cara de quem tá aprontando. Ivete pergunta o que ela tá escondendo aí atrás e puxa da mão da menina e arrebenta um colar. Ivete então pergunta o que é aquilo. Raquel fala que estava fazendo esse colar para a mãe usar no casamento com o pai dela, mas agora não dá, porque ela, Ivete, destruiu o colar. Ivete pergunta à filha quem contou isso para ela. Raquel fala que ouviu sem querer eles comentando, mas que não faz mal, que ela faz outro presente surpresa. E as duas se abraçam. Na outra cena, Fred sai com Clara do hospital e fala que poderia ter sido bem pior e que pelo menos agora ela vai descansar. Clara diz que poderia ser melhor se ele não tivesse resolvido passar na casa da mãe dele. E Fred fala que a culpa foi dela, que atravessou a rua sem olhar. Edu chega e diz que Helena ligou e disse que Nina está bem, que foi só uma virose por causa do calor. E fala que Helena pediu para perguntar se é para ele levar a Nina para casa do Fred ou ele vai buscar ela lá. Clara diz que Fred vai buscar e que não quer a Helena tão cedo na casa dela. Clara entra no carro e Fred vai agradecer Edu por tudo que ele fez. Depois pede desculpas e diz que a Clara está muito nervosa e oferece uma carona para Edu. Edu fala que vai ficar ali mesmo. E Clara, louca dentro do carro, começa a buzinar. E Fred diz que tem que ir. E tenta aliviar a barra de Clara, falando que ela não é tão intolerante assim, mas que está nervosa por causa da Nina, da viagem de avião. Edu fala para Fred não se preocupar e ir logo, senão vai aparecer um guarda ali, porque não pode buzinar na frente do hospital. E eles se despedem. Fred vai chamar a atenção de Clara e ela nem liga, nojenta. Só diz que quer ir embora logo. Na cena seguinte, Helena e Fred conversam sobre Clara e Helena diz que Fred precisa fazer alguma coisa porque ela está passando dos limites. E depois diz que queria ver Fred feliz e que o casamento deles tem um pouco tempo e que já está destruído. E Fred diz que não é assim, mas Helena continua, dizendo que os dois só riem no primeiro ano, mas que depois disso só brigam e brigam. O que existe palavras que, se forem ditas, acabam com o amor. E completa falando que Clara já disse todas essas palavras para Fred.
Então Fred conta que a situação profissional dele não está bem, e Helena diz que Clara deveria ajudar ele, mas que ela só afunda mais e mais ele, e depois muda de assunto dizendo que falou com a Camila e que ela agora está toda zen. Depois Fred diz que terminou e levanta. Helena então pergunta se Fred está sem dinheiro. Fred diz que tem um dinheiro para receber, mas que está demorando. Zilda entra e fala que Nina dormiu e a febre baixou, e logo depois sai. Então Helena faz um cheque para Fred, mas pede para ele não dizer que foi dela, senão Clara vai jogar na cara dele isso também. Fred pergunta se Helena não acha que Edu é muito novo para ela. Helena diz que acha sim, mas que ela está apaixonada e está muito feliz, e pergunta ao filho se não é assim que ele gosta de vê-la. Fred sorri e os dois se abraçam. Na outra cena, na casa de Alma, Danilo nada na piscina, e Alma, Cintia e Glória comentam que ele leva a sério e nada muito bem. E quando ele sai da piscina, elas batem palma para ele e ele fica se sentindo. Na cena seguinte, Helena está na livraria e Ana chega para dizer que Miguel pediu para ela subir, que ele quer apresentar os filhos. Helena diz que termina o café e sobe, mas que tem que ser rapidinho porque ela está atrasada. No escritório, Miguel apresenta Helena para Paulo e quando vai apresentar ela para Cissa, as duas dizem que já se conhecem. E Cissa conta que foi na formatura de Edu e que Helena dançou com ele a noite toda e pergunta se Helena tem visto Edu e conta que não viu nem no Réveillon e nem na casa dele. Helena diz que de vez em quando vê Edu. Então, Cissa diz que Helena tem mais sorte do que ela e diz que tem que ir. Paulo pede para ir junto, mas Cissa diz que ele anda muito devagar e ela está com pressa. Miguel brinca dizendo que os dois são como um cão e gato. E depois diz para Helena que agora quer conhecer os filhos dela. Helena fala que quando eles se encontrarem em Londres, ela apresenta Camila e talvez até o Fred, porque está pensando em levá-lo também, porque ele precisa de férias da mulher dele. Miguel diz que ela deveria aproveitar para visitar Paris, mas Helena conta que vai ser uma viagem curta, que ela não vai ficar muito tempo, mas que é uma próxima vez ela visita. E depois conta que Camila quer conhecer o Japão. Miguel diz que é maravilhoso e dá a ideia deles organizarem um grupo. Helena leva os dois filhos dela e ele leva Cissa. Paulo diz que tem vontade, mas que a fisioterapia não deixa ele ir. Miguel explica que são 6 a 8 horas por dia de prática de exercícios e conta que tem feito progressos incríveis. Paulo brinca dizendo que não parece, mas que é verdade, e conta para Helena que ficou 1 mês e meio em coma e 1 ano em cadeira de rodas. E Helena diz que ele realmente fez progressos incríveis. Na cena seguinte, Helena comenta com Ivete o jeito que Cissa falou de Paulo, que ele anda devagar. Mas Ivete explica que eles já estão acostumados e que o acidente foi há 7 anos e que eles não podiam ficar paparicando ele até hoje. Helena diz que não está acostumada e que deu uma vontade de chorar, mas Miguel estava numa boa. Na cena seguinte, Pedro está entregando as encomendas de Iris e Alessio chega e pergunta quando eles podem conversar sobre negócio. Pedro diz que agora mesmo, se Alessio quiser. Ingrid pergunta onde está a Silvia e Pedro fala que ela está passeando por ali, se acostumando com o meio do mato, porque um dia ele carrega ela para uma fazenda e eles envelhecem juntos no meio do mato. Ingrid sai para fazer o café. Iris abraça Pedro e agradece. Depois fala que vai levar tudo para o quarto. Alessio e Pedro falam de negócios. Iris, no quarto, revoltada com o casamento de Pedro, joga as coisas no chão e vê pela janela Silvia fazendo carinho nos cavalos. Iris vai até a cocheira e coloca a sela em um cavalo. O rapaz diz para Iris não cavalgar, que ele é muito brabo. E Iris fala que ela não vai montar, quem vai é Silvia. Ele alerta Iris dizendo que o cavalo vai matar a mulher. Então Iris mente dizendo que Silvia falou que monta que nem um homem. E Iris leva o cavalo até Silvia e chama ela para montar. E assegura Silvia que ela pode subir sem medo, que o cavalo é manso. E Iris dá um tapa na bunda do cavalo e o cavalo começa a correr, enquanto Silvia, desesperada, grita. Pedro corre para fora e fala com Iris que Silvia não sabe montar. Iris mente dizendo que ela falou que sabia. Pedro pega outro cavalo e vai até Silvia.
Ingrid pergunta o que Íris fez e que mesmo que Silvia monte não poderia ser naquele cavalo, e diz que tem vergonha de Íris. Íris diz que Silvia mal chegou e Ingrid já está puxando o saco dela, e que Silvia nem foi convidada, e fala que ainda foi gentil em deixar Silvia andar no cavalo que é dela. Ingrid fala que Silvia pode morrer se ela cair. Íris fala que isso seria muita sorte. Ingrid fala que se Íris continuar, vai levar uma surra de chicote. E Íris sai e encontra Alessio no caminho e fala para ele que Silvia montou o cavalo mais bobinho que eles têm. Na outra cena, Miguel está na praça com Paulo vendo os jovens andando de skate. Miguel diz que lembra que Paulo é muito bom nisso, que ele hoje é bom em outras coisas. E Paulo pede exemplos. Miguel diz que ele é bom em computador e está compondo, craque em inglês e francês. E Paulo diz que em compensação, Miguel completa que ele não pode correr, não pode andar de skate, etc. Depois diz que Paulo foi obrigado a fazer uma troca, mas que ele não teria aprendido tantas coisas se não fosse obrigado a ficar em casa. E diz que Paulo não pode achar que saiu perdendo, apenas são outros valores. Paulo ri e diz que Miguel sempre coloca ele para cima. E Miguel diz que aprendeu muito com ele nesses 7 anos. Depois, chama Paulo para ir no cinema. Na cena seguinte, Danilo diz que é um amante da natureza. Glória diz que ele gosta de nadar. Cíntia fala que natação é um dos melhores esportes e mais completo. Danilo diz que nitidamente achou alguém que entende ele. Alma fala que tudo que ganha com a natação ele perde com o excesso de álcool que bebe. E depois, Danilo se preocupa com a imagem que Cíntia vai ter dele, mas Alma diz que Danilo é marombeiro. E Cíntia diz que nem sabe o que significa isso. Alma explica que é uma pessoa lisonjeira e aduladora, e eles riem disso. Na outra cena, Ingrid está brigando com um funcionário, dizendo que ele não poderia ter deixado Íris selar o cavalo, e manda ele ir atrás de Silvia para ver se pode ajudar. Alessio vem andando e Ingrid fala para eles entrarem porque está ficando frio, e diz para ele que vai ficar tudo bem. Alessio diz que Pedro saiu justamente na hora que iam chegar a um acordo. Pedro cavalga atrás de Silvia e alcança o cavalo dela e faz ele parar. Silvia desce do cavalo chorando muito e diz que achou que ia morrer. E Pedro diz que está tudo bem. Silvia fala que Íris fez isso de propósito, mas Pedro diz que ela não teria motivos para fazer isso. Silvia diz que Íris gosta de Pedro e tem ódio dela e que dá para ver nos olhos de Íris. Na outra cena, Ingrid vai para o quarto de Íris e fala para ela que não quer ver nem ouvir Íris enquanto eles estiverem aqui. Íris então pergunta o que ela vai fazer, vai trancá-la no quarto? Ingrid diz que se acontecer alguma coisa com Silvia, ela coloca a Íris na cadeia. Ingrid manda Íris rezar e sai do quarto. O funcionário conta que Pedro conseguiu pegar Silvia e Ingrid manda ele trancar aquele cavalo. Na outra cena, Helena está no consultório e Edu liga. Helena pede para dizer que ela liga depois e Márcia diz que Edu estava na recepção, mas Helena pede para ele esperar assim mesmo. A cliente diz que está se separando e deseja boa sorte para Helena no início do namoro dela e fala que com um filho pequeno é mais difícil achar alguém que queira algo sério. Helena conta que Fred conheceu Edu e comentou sobre a idade dele. Laerte fala para Edu que seria ótimo ele ir ao Japão conhecer a medicina de lá, e os dois vão conversar no consultório de Laerte. Raquel chega e pergunta para Márcia se Ivete está ali. Márcia diz que tá e alerta que esse é o segundo picolé dela e que Ivete vai brigar porque ela fica tossindo a noite toda. Mas Raquel fala que ela dorme e ronca. Depois, Ivete chega e briga com Raquel dizendo que ela vai tossir a noite toda e não vai deixar ela dormir. Então, Raquel ri com Márcia. Na outra cena, Ingrid tenta explicar que o cavalo é temperamental. Pedro diz então que já passou. Silvia diz que vai tomar banho e trocar de roupa e sai. Pedro fala para Ingrid que Silvia acha que Isis fez isso de propósito. E depois diz que deixou Alessio esperando. Ingrid diz que ele foi cochilar e depois eles conversam.
Pedro diz que dá pena de ver a fazenda abandonada. Ingrid diz que eles não investem em mais nada desde que Alessio adoeceu. A cena corta para Silvia no corredor, andando até o quarto de Iris e abrindo a porta, e vendo ela dançar loucamente, super feliz em frente ao espelho. E Iris olha para trás e vê Silvia com um olhar de raiva. E assim termina o capítulo 10 de Laços de Família. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e seu comentário e juntos vamos tornar esse o maior canal de novelas do Brasil. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.